Já parou para pensar como uma única influência pode, de repente, mudar o rumo de uma vida inteira? Como uma coisa destrutiva, tipo esses espinhos que a gente vê, pode criar raízes tão fundas? Hoje, a gente vai mergulhar num texto que fala exatamente sobre isso. Ele explora não só essa decadência, mas, o que é mais importante, o caminho de volta. A transformação desses espinhos em folhas. Tudo isso graças a uma nova e poderosa influência. E olha, essa frase, ela é o coração de tudo. Ela já diz de cara que às vezes o problema não está na superfície, sabe? Não é questão de fazer um ajustezinho aqui e outro ali. É uma necessidade profunda de se refazer. Uma mudança de personalidade. É uma afirmação bem forte, né? E ela prepara o terreno para uma jornada que é igualmente intensa. Nem toda jornada de transformação precisa de um mapa, certo? E o primeiro ponto nesse mapa é sempre o começo. Onde tudo começou. Antes da crise, antes de tudo ficar distorcido. O texto leva a gente de volta para esse estado, um estado de inocência, que serve como uma linha de base, quase uma bússola para o resto do caminho. Alegria, encanto, amor incondicional. Isso aqui não é só uma lista de palavras bonitas, não. O texto descreve isso como um estado natural, sabe? O nosso padrão de fábrica da experiência humana. Um lugar de conexão pura, genuína. É bom ter essa imagem em mente, porque é justamente o contraste com ela que torna a jornada toda tão impactante. Só que esse estado de harmonia não dura para sempre. Uma sombra começa a aparecer. O texto chama isso de influência destrutiva. E a chegada dela não é como uma explosão, algo que acontece de uma vez. É mais como uma rachadura, sabe? Lenta, silenciosa, que aos pouquinhos vai separando a pessoa daquele seu estado original. Aqui a gente vê bem essa divisão, né? De um lado, aquele estado inicial de alegria e amor, do outro, o que a adição traz, distanciamento, separação, distorção. E o ponto mais importante aqui é que uma coisa é o inverso da outra. O texto diz que cada passo em direção à adição era um passo para longe daquele núcleo de alegria e conexão. E as consequências dessa separação lenta foram, nossa, devastadoras. O texto deixa muito claro que o problema se tornou bem maior do que só o uso de substâncias. Aquilo foi se infiltrando em cada cantinho da vida, criando padrões totalmente distorcidos. E aqui está o pulo do gato. É pensar na adição não como uma manchinha num tecido, mas como, sei lá, um corante que se espalha e muda a cor de tudo. Não ficou isolado. Se infiltrou em cada pensamento, em cada relação, reescrevendo por completo as regras de como viver. O tamanho da devastação fica muito claro aqui. Não foi um colapso de uma hora para outra, mas um desgaste lento e constante. A adicção distorceu todos os padrões de vida, bloqueou qualquer chance de crescimento espiritual e, no fim das contas, apagou justamente aquilo que definia o começo: a alegria, o encanto e o amor. Foi um desmantelamento total da personalidade. Mas mesmo nesse ponto mais sombrio, a história não termina aí. O texto apresenta uma virada de chave, a chegada de uma força contrária, uma nova influência que aparece não como uma solução mágica, um passe de mágica, mas como uma verdadeira fonte de esperança. E essa nova influência é a recuperação. O texto descreve ela como o antídoto perfeito para a doença. Pensa bem, se a adição isolou e distorceu, a recuperação une e fortalece através da irmandade e da força espiritual. É um processo igualmente lento, mas que dessa vez constrói em vez de destruir. Só que essa nova influência não é uma coisa que simplesmente cai do céu. O texto bate muito nessa tecla. Não dá para ser um espectador da própria recuperação. Não dá para ficar assistindo de camarote. É preciso agir. É preciso colaborar para que a mudança realmente aconteça. E esse processo de colaboração funciona basicamente em 3 passos. Primeiro, acolher, se abrir para essa nova influência de irmandade. Depois, colaborar, entender que a mudança exige um esforço pessoal, ativo. E, por fim, trabalhar, usar uma estrutura como os 12 passos que funciona como um mapa prático para, passo a passo, reconstruir aquela alegria e aquele amor que foram perdidos. E isso leva a gente para a grande lição do texto. A recuperação não é uma linha de chegada, sabe? Daquelas que a gente cruza e pronto, acabou. É um caminho que se percorre todos os dias. Um compromisso diário, uma prática constante de se manter na direção certa. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A ideia do só por hoje é genial, porque tira aquele peso do para sempre, torna a jornada mais leve, mais gerenciável. É uma promessa simples, mas muito poderosa, feita a si mesmo todos os dias. Hoje eu vou colaborar,
Hoje eu vou dar o próximo passo, é a essência do compromisso contínuo. E assim, a jornada toda que o texto descreve deixa essa reflexão no ar. Embora a história seja específica, a pergunta no fundo vale para todo mundo. Todos os dias a gente é guiado por forças diferentes. A pergunta que fica é: que influência está guiando a vida no dia de hoje? Aquela que constrói ou a que destrói? A dos espinhos ou a das folhas? É uma pergunta que, no fundo, vale a pena se fazer.